Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, nós vamos prosseguir o assunto de sintaxe, que é a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. E essa é a nossa primeira aula sobre concordância nominal, que é a parte da sintaxe que estuda a forma como os referentes se flexionam para se adequarem ao substantivo a que se referem. Vejam essa tirinha da série Mafalda, do desenhista Quino. Quem quiser pode dar uma pausa. Já leram? Então vejam a fala da personagem Mafalda. Nisso não há diferenças de classe. Todo mundo tem que se resignar a ser o seu próprio faxineiro a vida inteira. Na primeira frase, podemos recordar uma das regras da concordância verbal. Nisso não há diferenças de classe. Vejam que nessa frase o verbo haver está no sentido de existir, sendo, portanto, impessoal e, portanto, a oração não tem sujeito. Se a oração não tem sujeito, o verbo deve ficar no singular. Agora vejam a segunda frase. Todo mundo tem que se resignar a ser seu próprio faxineiro a vida inteira. Reparem que o pronome todo e o artigo definido o se referem ao substantivo mundo. A regra básica da concordância nominal é a seguinte: artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam em gênero e número, via de regra, com o substantivo a que se referem. Isso é o que acontece no termo todo o mundo. Mundo é um substantivo masculino singular, e tanto o pronome todo quanto o artigo definido o se referem a esse substantivo. Logo, tem que ficar no masculino singular como de fato estão. O mesmo acontece com o termo seu próprio faxineiro. O pronome seu e o adjetivo próprio se referem ao substantivo masculino singular faxineiro. Devem então ficar no masculino singular como de fato estão. Mas agora vamos passar o substantivo faxineiro para o feminino. O mesmo teria que acontecer com o pronome e com o adjetivo. Para terminar a concordância nominal nessa tirinha, vejam o termo a vida inteira. Tanto o adjetivo inteira quanto o artigo definido a se referem ao substantivo vida, que é feminino singular. Então, essas duas palavras têm que ficar no feminino singular como de fato estão. Mas se nós passarmos, por exemplo, esse substantivo vida para o plural, o mesmo terá que acontecer tanto com o adjetivo quanto com o artigo definido. Bem, essa ainda é a nossa primeira aula sobre concordância nominal. Vamos a um primeiro caso especial. Se o adjetivo anteceder mais de um substantivo a que se refira. Nesse caso, o adjetivo deve concordar com o substantivo mais próximo. No caso dessa frase, o substantivo mais próximo é masculino singular, o mesmo tendo que acontecer com o adjetivo. Ou seja, então, se o substantivo mais próximo for para o plural, o mesmo deve acontecer com esse adjetivo. E se nessa frase nós invertermos a ordem dos substantivos, o mais próximo será feminino, o mesmo acontecendo com o adjetivo. Bem, essa foi apenas a nossa primeira aula sobre concordância nominal, que é um assunto que possui várias regras ou casos especiais, como também aconteceu com o assunto de concordância verbal. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma videoaula para cada um dos casos e na última aula vamos comentar uma questão de concurso. Por enquanto, o assunto vai ficar por aqui. Lembrando que é importante que vocês fiquem a par de cada um dos casos, já que eles podem ser cobrados em provas de concurso. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês
que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais, nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que vocês deixem um like. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.